Os reptilianos, de acordo com teorias da conspiração, essa raça humanoide de homens lagartos foram os primeiros habitantes do planeta. Especula-se que pertencem a outra galáxia e que estejam aqui há muito tempo criando seres híbridos, entre humanos e eles. Algumas pessoas juram até já ter visto essas criaturas, enquanto outras acreditam que eles estejam entre nós, disfarçados, e controlando o mundo. Vamos descobrir como toda essa história se originou e ficou tão popular nos dias de hoje, principalmente na internet. Mas, primeiro, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like para continuarmos trazendo conteúdos como esse. E agora, vamos ao vídeo. Sendo um dos assuntos de teoria conspiratória mais intrigante que possa existir, e um dos temas frequentemente mais debatido na internet, a história de répteis humanoides, que vieram de uma civilização antiga e avançada, alteraram nosso DNA e criaram híbridos entre a raça deles e a nossa para poderem controlar a humanidade, é de deixar o queixo caído. Mas, por mais incrível que isso possa ser, e até hoje não existe nenhuma prova concreta, de acordo com uma pesquisa feita pela Public Policy Poll em 2013, cerca de 4% da população dos Estados Unidos se diz acreditar na existência dos reptilianos, isto é, 12 milhões de americanos, e o número crescente aumenta cada vez mais. Temos conhecimento da primeira aparição abordando esse tema, na revista de Conan, o Bárbaro, em The Shadow Kingdom, publicada em agosto de 1929, e seu criador Robert Howard possivelmente teria se inspirado nas ideias de Helena Blavatsky, ocultista russa que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Mas, o responsável por tornar esse assunto tão popular nos dias de hoje, talvez tenha sido o escritor britânico David Icke. De acordo com Icke, eles se originaram no sistema estelar de Alpha Draconis, mas estão entre nós desde os primórdios da raça humana, controlando e manipulando nosso destino. De acordo com Icke, esses répteis humanoides podem se passar perfeitamente como humanos, alterando seu verdadeiro aspecto, algo parecido com um camaleão, que se camufla mudando o tom de sua pele, dependendo da situação. Além disso, teriam baixa pressão sanguínea e sentidos muito aguçados. Ele nos conta que essa raça está nos mais altos cargos políticos do mundo. Os principais líderes mundiais de hoje e do passado seriam reptilianos. Segundo Icke, essa linhagem entre eles pode ser comprovada pelo grau de parentesco dos 43 dos 44 ex-presidentes dos Estados Unidos. E nisso ele está certo. Eles também estariam disfarçados de pessoas comuns e até de famosos, ou seja, muitos atores, cantores e outras celebridades que conhecemos não são quem pensamos ser. Além de estarem envolvidos com os Illuminati, sociedade secreta que controla o mundo. Um dos pontos mais intrigantes dessa teoria envolve a família real britânica, e, mais precisamente, a Rainha Elizabeth II. Na próxima vez que olhar para a Rainha da Inglaterra, repare se ela tem escamas ou pupilas verticais, tipo de um lagarto. Para Icke, a monarca é sem dúvida uma reptiliana. O escritor alega que as famílias reais de toda a história descendem de híbridos, mistura desses répteis com humanos, e se casam entre si não só para manter acordos entre os reis e garantir seus impérios, mas para manter a pureza do sangue herdado dos híbridos descendentes dos répteis. Até a longevidade da rainha é debatido, pois com seus 94 anos, e vitalidade excelente seria herança dos genes reptilianos. A propósito, ela viu 12 diferentes presidentes dos Estados Unidos durante seu reinado. Uma das principais evidências defendida pelo escritor seria a presença maciça de répteis nas mitologias de diferentes culturas ancestrais ao redor do mundo. Esses lugares separados por oceanos, sem nenhuma comunicação e muito distantes entre si, adoravam o mesmo ser, uma espécie de deus serpente. Na América Central e do Sul,
Os povos veneram um deus serpente chamado Kukuka. Na Índia, os Nagas são deuses meio humano e meio répteis que vivem debaixo da terra. Na China e Japão as famílias reais diziam serem descendentes de dragões. No Egito temos Sobek, um ser humanoide parecido com um crocodilo. Ele lembra que esses povos antigos que não sabiam da existência de outros povos, porém, adoravam o mesmo Deus. Até o Papa entra nessa teoria, pois a verdadeira causa da renúncia do Papa Bento XVI seria porque ele teria descoberto tudo, e por isso, foi forçado a renunciar. Algumas pessoas alegam terem sido abduzidas por seres com aparência de répteis. Um dos primeiros relatos ocorreu em Ashland, Nebraska, quando o policial Herbert Seymour afirmou ter sido levado a bordo de um OVNI em 1967, por seres de aparência ligeiramente reptilianas. O policial estava de plantão perto da State Highway 63 quando notou luzes fortes à frente. Ele entrou no carro e foi em direção a eles, porque achava que um acidente havia ocorrido e que poderia haver vítimas. Quando chegou à fonte de luz, percebeu que não era um carro com os feridos. Na verdade, ele viu um estranho objeto de metal oval com um tamanho de aproximadamente 6 metros. Ele ficou observando o estranho objeto por um tempo até o mesmo subir e desaparecer rapidamente no céu. Em seu caderno escreveu: 3 da manhã eu vi um disco voador no cruzamento das rodovias 6 e 63. Depois disso, ele retornou à estação e relatou o incidente. Acontece que o policial não se lembra muito mais do que escreveu no relatório. Então aceitou passar por uma hipnose. Sob hipnose, ele lembrou que havia aproximado do objeto voluntariamente, afirmou que não sentia medo ou dúvida, e que foi recebido por um grupo de alienígenas com aparência semelhante a nós, porém, eram baixos. Todos vestiam uma espécie de traje com um símbolo de uma cobra. O policial contou que os alienígenas se comunicavam por telepatia e que tinham vindo de um sistema estelar próximo. Vietnã. Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang. Localizada dentro das matas do Sudeste Asiático, está a maior caverna do mundo, a caverna Son Doong. Ela tem 3 milhões de anos, 200 metros de altura, 170 metros de largura. E se estende incrivelmente por 5 quilômetros para o interior da Terra. Tem seu próprio ecossistema com uma floresta e até mesmo um lago dentro dela. Quando a caverna foi descoberta, um lenhador vietnamita estava cortando árvores ilegalmente. Foi quando ele descobriu a caverna e encontrou algum tipo de criatura que parecia um dragão humanoide. Desde que o local foi aberto para o público em 2013, inúmeras testemunhas relataram ter visto um humanoide com aparência de réptil dentro e ao redor da área. De acordo com os ufólogos, os relatos de Son Doong são apenas os últimos dos avistamentos de reptiliano que não param de crescer em número nas áreas remotas com cavernas conhecidas. Existem muitas histórias de pessoas encontrando homens lagarto ou homens cobra, que podem estar em cavernas ou perto de uma caverna na superfície apenas vagando. E os azarados que encontram esses reptilianos ficam horrorizados porque os reptilianos podem ser muito agressivos. David Icke é visto como lunático na Inglaterra. Já pagou mico na TV nacional e atualmente ganha muito dinheiro espalhando suas teorias em palestras, DVDs e até em um aplicativo de celular. Quanto à sua teoria, não há nenhuma comprovação científica da existência desses seres. Sabemos que existem muitas coisas ocultas em nosso mundo e fora dele. Se realmente é ou não real, não temos certeza. O que sabemos é que não há provas da existência desses seres, assim como não há provas concretas da existência de muitas outras coisas que a ciência não acredita e diz não existir por falta de evidências. Mas sabemos que muitas coisas negadas pelos governos existem, apenas não foi revelada para o mundo.